Mas o campo de concentração do Tarrafal vai ter uma segunda fase, a seguir ao início da guerra colonial em Angola. O campo vai reabrir agora para presos de responsabilidade ligados à luta de libertação nacional das colónias portuguesas da costa ocidental africana. E, na realidade, em 25 de fevereiro de 1962, os presos nacionalistas angolanos reinauguram o Tarrafal. Totalizarão 107 pessoas, homens como Luandino Vieira, António Jacinto, Justino Pinto de Andrade, António Cardoso. Poucos meses depois, a 4 de setembro, chegam os presos políticos do PAIGC da Guiné. Passarão ao todo por aqui 109 presos nacionalistas da Guiné. E em 1968 são removidos para o campo do Tarrafal também os presos políticos nacionalistas de Cabo Verde. Totalizarão 20 presos. Ao todo, os presos desta segunda fase no Tarrafal somam 236 pessoas. Morrerão 4 de doenças que contraem aqui no Tarrafal. Nesta segunda fase do campo de concentração do Tarrafal, os presos políticos estavam sujeitos a um severo regime prisional destinado a fazer-lhes sentir a dureza da pena, apesar da maioria deles nem sequer ter ido a julgamento, e a impor o revigoramento do amor à pátria. Na realidade, os presos estavam sujeitos a um regime alimentar, por vezes com graves carências alimentares, que eram particularmente sentidas pelos presos guineenses, sujeitos a um regime mais duro. A assistência médica dependia do bom comportamento disciplinar, carcerário, e o menor protesto era sujeito a que o preso se enviasse aqui para a Holandinha, que era a herdeira, a sucessora da velha frigideira do primeiro campo do Tarrafal. Uma espécie de sala disciplinar que era um jazigo disfarçado discretamente dentro de uma arrecadação, mas com funções semelhantes. Os presos, aliás, eram obrigados a trabalhar e entre 1962 e 1970, durante 8 anos, não tiveram direito a visitas dos seus familiares. Mesmo assim, é preciso dizer que o campo de concentração do Tarrafal, nesta segunda fase, era uma espécie de upgrade relativamente à brutalidade desenfreada, ao terror e à matança que reinava nos cárceres da polícia política e nos seus campos de concentração em Angola, em Moçambique e na Guiné. Tal como na então metrópole, só que de forma mais brutal e impune, a PIDE recebeu nas colónias latíssimos poderes, semelhantes e até superiores aos dos magistrados judiciais. Podia prender quando e como quisesse, podia assaltar residências sem mandato, podia interceptar correspondência, podia escutar telefones, podia interrogar e torturar presos, por vezes até à morte. Podia mantê-los presos durante o tempo que entendesse e por que razões fosse. Na realidade, o recurso à tortura e ao assassinato tornou-se coisa recorrente e massiva durante a Guerra Colonial. A historiadora Dalila Mateus relata-nos o tipo de torturas que eram exercidas contra os presos políticos. São as pauladas, o cavalo marinho, as chicotadas, as palmatoadas nas plantas dos pés, a tortura do sono, os choques elétricos, os maus tratos nos órgãos genitais, as vergastadas, os murros e pontapés, os saltos sobre o abdômen dos detidos, as queimaduras com cigarros, a submersão da cabeça em água e a suspensão pelos pulsos ou pelos pés.
A estátua, as violações e agressões sexuais, a privação da água, a distribuição de comida estragada, a tortura da vara. Muitos presos não aguentavam os interrogatórios, morriam na tortura. Alguns dos outros que sobreviviam acabavam por morrer das infecções, das gangrenas provocadas pelas pauladas, pelas chicotadas, pelas palmatoadas. O assassinato de presos políticos generalizou-se, sobretudo durante a Guerra Colonial, a Angola, Moçambique e Guiné. Aqui onde nós estamos, na famigerada Vila Algarve, sede da polícia política na então Lourenço Marques, Moçambique, os cadáveres daqueles que morriam nos interrogatórios, que eram aqui nas caves desse edifício, eram todas as manhãs recolhidos e enviados para fora da cidade, onde eram enterrados em segredo. Nas colónias, o julgamento de presos políticos foi coisa pontual e rara, sobretudo com o desenvolvimento da guerra colonial, praticamente deixa de haver julgamento de presos políticos. Ficaram restritos a casos emblemáticos de intelectuais, figuras de destaque, em que a polícia queria fazer disso casos exemplares, ou então queria simular a regularidade do funcionamento da justiça colonial. Em Angola, em 1960, há um célebre processo dos 50, na realidade 59, com que se tentou matar à nascença os movimentos nacionalistas que despontavam. Em 1963 haverá um célebre processo de escritores, António Jacinto, Landino Vieira, António Cardoso, todos eles condenados e mandados para o Tarrafal. Em Moçambique, em 1964, há também um célebre processo contra intelectuais e artistas simpatizantes ou apoiantes da Frelimo, José Craveirinha, Rui Nogar, Malangatana e o sociólogo Ebinizário, que aliás morre na tortura.